Uso do solo na zona urbana, pessoal. O solo, ele pode ser utilizado tanto na zona urbana quanto na rural. A gente utiliza o solo para plantio, para estradas, para moradia, para pisarmos. Todavia, esse solo ele tem que ser bem utilizado. Caso contrário, ele poderá gerar várias consequências ambientais. Essas 3 imagens são da nossa cidade de Linhares, Espírito Santo, onde nós temos nessa primeira imagem o solo sendo poluído por dejetos, esgotos domésticos, esgotos na área do Araçá, do Aviso, em que os canos saem diretamente da privada e das pias, indo direto para o leito d'água, para as lagoas da região, causando um fenômeno que se chama eutrofização, que eu vou explicar mais à frente. O outro problema que temos é aqui, nessa região, indo para Bebedouro, fica ali depois de Bebedouro, existe uma área que você vai para a estrada de regência, né? Que acontece de quê? De pessoas invadirem essas regiões, tá? Tiram a mata nativa, tá? Para quê? Para construir casas, sítios. São pessoas que não têm, assim, não são tão pobres porque não têm casa. Geralmente são pessoas que têm, sim, uma moradia e fazem isso para conseguir uma renda a mais, tá? É os famosos loteamentos irregulares, que acabam, além de destruir o meio ambiente, né, prejudicando outros seres vivos, prejudicando a economia, porque se é irregular não consegue energia, acaba fazendo gato e uma série de fatores. Isso também destrói o solo local, porque toda vez que eu retiro a mata nativa, eu deixo esse solo nu, que vai perder água, né, vai perder nutrientes e prejudica o solo, né, como eu já expliquei anteriormente. Essa área, eu tenho 2 problemas ambientais. O primeiro, essa casa, onde está essa casa, é uma área de restinga. O que é uma área de restinga? A restinga é aquela vegetação natural que fica próxima às praias, onde existem gramíneas, plantas rasteiras, coqueiros do uriri, né? Toda aquela vegetação, ela tem 2 importâncias. A primeira, segurar o solo, né, da areia, o solo arenoso, evitando que com os ventos esses grãos de areia sejam levados para o continente. Por exemplo, Itaúnas existe uma parte que foi soterrada porque realmente perdeu-se a área de preservação, né, permanente, que é a restinga, e o vento foi levando a areia, deu o que se chama de, né, erosão, e ali eles ficaram soterrados, literalmente. Existem lugares ali que, se você cavar, você encontra o teto das casas. Uma outra função da restinga é segurar as marés altas, né? Parece que não, mas essas pequenas vegetações, essas vegetações na praia, conseguem segurar a areia, a água do mar, para que ela não avance em direção ao continente. Muitos lugares, como Vitória, sul do estado, municípios como, locais como Iriri, demais lugares do sul, tem algumas partes da praia, né, quase chegando ao calçamento ou ao asfalto, porque retiraram a vegetação natural, construíram calçadões, construíram ruas, e a cidade está dentro do mar, praticamente. Então, essa vegetação da restinga é fundamental para conter o avanço do mar nas marés altas ou ressacas, tá? E nessa imagem a gente tem 2 problemas. O primeiro, essa mansão era casa de veraneio, né, de alguma pessoa com dinheiro, e nós sabemos muito bem que o IBAMA, né, o IEMA, ele fiscaliza essa área que as pessoas dizem que é da Marinha, né, mas na verdade verdadeira são áreas que não devem ser ocupadas e que o governo brasileiro deve fiscalizar para evitar que cidades ou bairros se formem aqui. E nessa localidade, que fica em Uruçuquara, já em São Mateus, tá? As pessoas que viviam na área de restinga, elas tiveram as suas casas destruídas. Máquinas passaram destruindo tudo, mas essa mansão não. E os
moradores ficaram por anos questionando e reivindicando que essa mansão também fosse destruída. Afinal, por que a casa do pobre, somente a do pobre foi destruída? Era para destruir tudo, porque se não pode para um, não pode para o outro brasileiro, em tese, né? E aí, essa casa tem apenas um ano e meio que foi destruída, tá? Depois de mais de 4 anos que a casa dos pobrinhos foi destruída, né? Então, isso mostra como que funciona a justiça no nosso país quando a pessoa tem dinheiro e quando ela não tem dinheiro. Do lado de cá, nós temos também uma destruição da área permanente, né, da preservação permanente. Observe que aqui é mata, ó, tem um foguinho acontecendo aqui. E aqui também era mata. E um pouco para trás dessa imagem, um fazendeiro que não pagou seus impostos perdeu a terra para o governo. E ao saber disso, de raiva, ele incentivou as pessoas a invadirem aquela propriedade. E pessoas não tão pobres assim, né, com Hilux, com carros de luxo, vieram para cá, para onde ele havia determinado que podia avançar, né, podia invadir. Invadiu lá e invadiu mais áreas. Fizeram, olha, barraquinhos, cerquinhas, dizendo aqui é meu, pertence a mim, é meu. O exército teve que vir tirar essas pessoas. As pessoas saíram, mas os danos ambientais não. Então percebam, pessoal, que muitas das vezes não é a pobreza que faz as pessoas destruírem o meio ambiente. É a ganância. Isso é o nosso principal inimigo ambiental. E aí, como consequência da destruição do solo, eu tenho a degradação do solo, porque uma vez que eu retiro aquela vegetação natural, o solo fica pobre em nutrientes. É importante dizer que a Amazônia ela tem um dos solos mais pobres. Não, professora, a senhora está enganada. Ali tem uma variedade enorme de seres vivos e de vegetais. Sim, tem. Por quê? Porque as folhas, ao caírem, elas se decompõem pelos agentes micro-organismos decompositores do solo, vão fazer a decomposição, né? E é essa decomposição das folhas, paus, vegetais, que vai enriquecer o solo. Quando eu retiro a mata nativa para plantar, a primeira colheita, ó, é 10. A segunda é 8, a terceira é 5, a quarta, se não tiver os famosos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, não vai. E chega um tempo que nem com agrotóxicos e defensivos agrícolas a lavoura sai. E é aí que acontece o processo chamado de desertificação, quando o solo fica muito pobre, aonde existe apenas minerais, não há parte orgânica, não há água e esse solo não serve para mais nada. E quando isso acontece, os fazendeiros simplesmente abandonam a área e vão lutar por outras áreas. Então, é isso que a gente precisa acabar aqui no nosso país. Precisamos, sim, de pensar em formas de renovar o uso desse solo. E uma boa forma é a rotação de cultura, que eu vou explicar daqui a pouco. Além de acelerar o processo de desertificação, o uso errado do solo desconfigura a paisagem natural, torna, além de ser humanizada essa paisagem, ela se torna prejudicial ao meio ambiente. Sem contar que, quando o solo desmorona, como por exemplo, pessoas que desmatam encostas para construir casas, no período de chuva, essas encostas correm um risco, esse solo que perdeu a sua vegetação, afinal, as árvores elas têm uma grande importância. As suas raízes servem como uma verdadeira trama, uma malha que prende as raízes das árvores, prende o solo. Quando eu retiro as árvores, eu corro o risco de ter desmoronamentos de terra, de rochas, de pedras grandes. E isso pode cair em estradas, em rodovias, soterrar casas, soterrar pessoas, como nós vimos que aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro, né? Então, tudo isso são consequências de quê?
das ações antrópicas no meio ambiente, das ações erradas do ser humano no meio ambiente. Sigamos. O que é a rotação de cultura? Era o que eu ia dizer para vocês. A rotação de cultura, ela não é uma técnica nova, tá? Ela já foi utilizada muito pelos antigos egípcios, pelos africanos e demais áreas do Ocidente, do Oriente, tá? A rotação de cultura é o seguinte: quando eu utilizo a mesma área para plantar por anos a fio algodão ou, por exemplo, milho, eu vou esgotando esse solo. Cada vegetal, para se desenvolver, ele vai tirar nutrientes do solo. Mas existem vegetais que tiram nutrientes mais específicos. Por exemplo, existem aqueles que, para se desenvolverem, retiram muito nitrogênio. Outros precisam muito de enxofre. Outros de magnésio. Enfim. Quando eu uso sempre a mesma cultura na mesma área, eu posso esgotar esses nutrientes do solo, fazendo com que o solo fique pobre, carente nesse solo, e eu tenho que repor, quimicamente falando. A rotação de cultura, ela prevê que isso não ocorra. Como acontece? Em um ano, por exemplo, o agricultor vai plantar algodão naquela área. No outro ano, ao invés de continuar com o algodão, ele vai plantar milho. Ele vai ficar o ano todo com aquela produção. No outro ano, ao invés de plantar milho, ele pode fazer a área para capim, para pastagem, para gado. No outro ano, ele pode plantar soja, por exemplo. A soja, o milho, o algodão e o capim são 4 nutrientes vegetais diferentes que vão utilizar nutrientes diferentes. Dessa forma, aquele nutriente que foi usado em excesso no primeiro ano, a própria natureza se encarregará de repor, enquanto que o segundo nutriente, o segundo vegetal, vai absorver outro nutriente. Dessa forma é que acontece a rotação de cultura, tá? Quando, então, o nome já diz, eu faço esse rodízio de vegetais. É legal vocês descobrirem sobre isso, vocês vão poder ver nesse site aqui, que está aqui, tá? Isso se chama prática sustentável na agricultura. Dessa forma, o agricultor rural vai gastar muito menos com insumos agrícolas, com defensivos agrícolas ou os famosos agrotóxicos. Toda vez que é necessário acrescentar elemento químico naquele solo, eu vou estar passando por cima da natureza. Eu vou estar utilizando de elementos químicos que vai ser introduzidos nos alimentos e que nós humanos vamos ingerir e somente com o tempo teremos essas consequências na pele, né? Existem muitas pessoas que defendem os defensivos. Não é agrotóxico, é defensivo agrícola. No entanto, pessoal, esses defensivos, ou chame-se lá o que você quer chamar, eles têm sim substâncias tóxicas. E neste atual governo, tá? Há mais de 14 anos não era liberado tantas substâncias tóxicas como agora. Cerca de 57 substâncias foram liberadas. Substâncias essas que o Greenpeace, né, informa, né, que países da União Europeia já tinham proibido o seu uso. Quem é o Greenpeace? É um órgão, né, não governamental que busca pesquisas e informações na tentativa de preservar o meio ambiente e a qualidade de vida, tá? E esse órgão se preocupa com o uso exorbitante ou exagerado dessas substâncias químicas, uma vez que algumas substâncias, por exemplo, podem conter elementos e substâncias tóxicas, tá? Que podem causar retardamento em crianças, causar problemas neurológicos que levam a dificuldade de desenvolvimento neurológico nessas crianças. É muito comum a gente ouvir assim: nossa, ultimamente tem tanta criança autista, né? Tanta criança com problemas, TDAH, problemas de aprendizagem. Aí alguns dizem, não, essas crianças elas já existiam, só que antes a gente não tomava conhecimento. Pessoal,
numa sala com 30 a 35 alunos, nós temos de 2 a 3 crianças. Considerando que a escola pode ter até 10 salas ou mais, dá mais de 30. Por que nos últimos tempos tantas crianças estão nascendo assim? Essas crianças que têm um certo retardo ou atraso cognitivo, elas nasceram com essas características. O que essas mães fizeram durante a gravidez para que o cérebro, o sistema nervoso dessas crianças não se desenvolvesse da maneira como deveria? Será que todas eram alcoólatras? Será que todas eram usuários de drogas, que são substâncias comprovadamente capazes de modificar, alterar o desenvolvimento cerebral ou nervoso das crianças? Claro que não, né? Isso pode estar intimamente relacionado à alimentação dessas mães, né? As substâncias transgênicas, geneticamente modificadas, ou ainda esses alimentos ricos em agrotóxicos, causam sim alterações celulares nos tecidos celulares nosso, né, de adultos, e também, principalmente, dos embriões. E é com o tempo que a gente vai perceber essas anomalias, esses acontecimentos. Então, não visa, pessoal, não adianta eu visar só em lucro. Eu tenho um lucro a curto prazo, mas eu tenho um problema muito maior a longo prazo. Eu, há um tempo atrás, caminhando na roça, vi uma lavoura de tomate, achei lindo, aquele tomate vermelhinho, bonito. Ai, que vontade de comer. E a minha cunhada disse, não vai lá. Olha, as plantas estão todas amarelas. Quando eles põem veneno na lavoura, ninguém vai lá. Fica 3 dias sem ninguém ir. O pé de tomate murcha, morre. Eles colhem aquele tomate lindo de bonito e vende. Esses 3 dias, boa parte do produto tóxico vaporiza, mas nem tudo. A maior parte fica no fruto. E quando eu como, quando você come, você está ingerindo essas substâncias químicas. Aí você fala assim, mas é por isso que eu tenho minha hortinha no quintal. Mas pensa, geograficamente falando, se você mora numa região plana como Linhares, uma planície, e eu sou fazendeira ou agricultora e ponho agrotóxico na minha fazenda, eu não vou ter problemas. Por quê? Geralmente, se tiver alguma chuva, vai escoar, a chuva vai dissolver essa substância que está no solo, mas vai ficar por ali na minha região. Agora pensa, se a pessoa é de Aracruz, igual foi onde eu visualizei essa cena, né? Considerando que o relevo de lá tem vários morros, picos. Então pensa, a minha fazenda fica aqui, ó. E a fazenda do meu vizinho, que não usa agrotóxico, fica aqui. Eu botei um monte de veneno aqui na minha lavoura. Ele não. Mas vem a chuva. O que a chuva vai fazer? Ó, levar a correnteza abaixo esse veneno, que vai chegar em outro solo, que vai poder contaminar lençol freático. E mesmo eu que não use, né, o meu alimento, não quero ele com veneno, fatalmente ele será, né, contaminado. Então, o fato de o Brasil usar esses defensivos que muitos países não usam, põe em risco também as exportações, porque se o país deixou de usar porque sabe que faz mal, ele vai querer comprar de nós? Logo, essa produção aumenta e fica dentro do Brasil. Então, aquele dinheiro que o produtor poderia ganhar exportando, ele não vai ter, né? Porque esse produto cai na qualidade. Os países europeus, eles exigem qualidade, né? Diferente de nós, brasileiros, que o dinheiro que temos, né, o salário mínimo, que é insuficiente, não dá para o brasileiro exigir, ele olha preço. E nem sempre o preço é sinônimo de qualidade, e até porque o preço não tá barato, tá, pessoal? O tomate tá entre 7 e 8 reais, né? O feijão, dependendo de onde você for, é um absurdo. Aliás, todos os vegetais estão um absurdo. Isso dificulta ainda mais a vivência da sociedade, né? Então, esses são problemas ambientais, modificações na geografia que afetam
profundamente a vida de todos os brasileiros. Não é só de A e nem de B. Por isso que volto a dizer, é importantíssimo nessas eleições e nas próximas, você perguntar ao seu candidato, qual o seu projeto para o meio ambiente? Você pensa em criar formas de melhorias para o nosso meio? Quais são? Então, quando um governo investe dinheiro em pesquisas socioambientais, pesquisas que visam um desenvolvimento sustentável na agricultura, em biologia vegetal, em fisiologia vegetal, em agronomia e em demais áreas que os nossos governantes precisam entender, que os países desenvolvidos têm uma visão diferente da nossa. Eles investem em tecnologia e pesquisa. E muitos brasileiros, muitos professores de universidades federais que querem pesquisar, pedem ajuda de custo a esses governos para ter dinheiro para financiar as pesquisas. Obtêm, descobrem coisas maravilhosas e fantásticas e são obrigados a vender para os países que financiaram a pesquisa. Vem de tecnologia e inteligência nossa, de brasileiros, que se o governo brasileiro investisse, seria nosso e nós que venderíamos para eles. Mas, infelizmente, isso não deixa de acontecer. O Brasil não deixa de ser emergente, de vender a matéria-prima para fora, de vender a sua inteligência para os países que vivem explorando. E com isso, o dólar chega a quase R$6, e a nossa moeda fica cada vez mais desvalorizada, o nosso produto fica cada vez mais desvalorizado, a vida fica cada vez mais difícil. Então, quando eu penso no meio ambiente, eu invisto, eu tenho um investimento a longo prazo. Quando eu penso em ganhar dinheiro rápido, fatalmente eu vou prejudicar pessoas, na maioria pobres, e o meio ambiente, e um todo como geral, porque se falta água para mim, vai faltar água para mais pessoas, inclusive para os ricos. Um grande beijo para vocês e até mais.